Então, dizer que é um prazer a gente estar junto de novo e pedir desculpas por qualquer eventualidade aí com a ferramenta, porque nesses dias de adaptação também estou me adaptando às ferramentas, né? Então, nós vamos começando a nossa tarefa, né? Lembrando que como é bom estarmos reunidos em nome de Jesus. Graças a Deus, apesar da distância, estamos juntos de novo, estamos unidos em nome de Jesus, fortalecidos no propósito de sermos servidores do Cristo aonde quer que Ele nos chame, né? E é preciso muitas vezes que a gente reformule as nossas rotas, né? Para que a gente atinja o nosso verdadeiro objetivo. Então, na tarde de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos tempos novos que virão, né? Virão novos tempos. Estamos chegando na hora de transformação verdadeira, na hora da gente fazer aquilo que a gente vem remoendo ao longo de muito tempo. É muito bom poder contar com a participação de todo mundo, né? A gente está vendo aí o pessoal postando. É sempre bom a gente ver que a gente pode se reunir em nome do Cristo, mesmo à distância. Então, a gente vai ver que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus coloca para a gente uma passagem que os historiadores, né, aqueles que depois vieram dando títulos nas passagens do Evangelho, eles colocam para a gente como sendo o sermão profético. É um momento que Jesus está passando por Jerusalém com os apóstolos e ele vê o templo. E aí ele olha lá para aquele templo e fala para os apóstolos assim: tempo virá em que isso tudo aí vai ser ruína. Tempo virá que as coisas ficarão todas para trás. E ele vai descrevendo a transformação que acontecerá, né? É nesse momento que estão aquelas frases clássicas que a gente conhece, né? Que virá filho contra pai, pai contra filho. E a gente vai se ater no finalzinho, né? Porque a última frase dessa passagem de Jesus, ele deixa para a gente essa chegada de um tempo novo. Ele vem falando para a gente que quando acabassem todas essas tormentas, eu vou ler aqui na íntegra para a gente não perder nada de bom, né? Fala de Jesus, é bom pegar na íntegra. Ele fala o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará seus anjos com grande trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos nos quatro ventos das extremidades dos céus, até de uma extremidade à outra. E a gente vai ver que essa predição, né, de Jesus, dizendo desse tempo em que viria, em que as trombetas soariam o anúncio dele, né, durante muito tempo foi interpretada como uma volta de Jesus à Terra, né? E a gente ficou esperando esse momento, e a gente ficou esperando esse encontro com Jesus fisicamente, esquecendo que Jesus encontra com cada um de nós desde o momento em que nós embarcamos nessa nave Terra, né? Alguns de nós vindos de outros planetas para vir estagiar aqui, outros de nós desde pequenininhos, né? Crescendo a cada dia, dando seus passos gradativamente e crescendo e evoluindo aqui no planeta Terra. Então Jesus, como governador espiritual, conhece a cada um de nós e nos encontra todos os dias quando nós nos colocamos à disposição de encontrá-lo, né? Mas ele dizia também, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec retoma essa frase no capítulo quando ele fala do Consolador Prometido, que ele fala pra gente que viria o tempo em que seria necessário a retomada das coisas. Era preciso que as coisas voltassem à sua origem, né? Então ele enviaria o outro Consolador, aquele que ficaria conosco até o final dos tempos
e que retomaria o conceito, né? Que retomaria a intenção das falas de Jesus e tudo aquilo que tinha se modificado. Entender que a mensagem de Jesus se perdeu ao longo dos séculos é fácil quando a gente olha para trás e vê a Inquisição, e vê as grandes cruzadas, e vê as grandes invasões que aconteceram em nome de Jesus. A partir do momento que Jesus sai da estada entre nós e já não sai de uma forma que seria boa da gente, humanidade, se vangloriar, né? Porque ele sai daqui crucificado, mas mostrando que a eternidade existia, mostrando que a vida continuava após a morte, ele sai daqui e deixa os alunos, né? Como um grande mestre, ele vem, ensina a lição e deixa os alunos para concluírem a sua formação. Para que cada um fizesse, como um professor que vai lá na sala de aula, ensina a matéria, passa para a gente os detalhes, né? E depois manda um monte de exercício para que cada um faça os seus. Aqueles alunos que são empenhados, que vão praticando com constância os seus exercícios, todo dia quando chega em casa faz o dever de casa, faz um pouquinho, aprende um pouquinho, progride naquela atividade que está sendo proposta, quando chega no dia da prova, ele realiza aquela tarefa com mais facilidade, né? Mas, em contrapartida, aquele aluno rebelde que deixa para estudar no último dia, geralmente passa o último dia afobado, né? Na correria de dar conta de tudo que ele deveria ter dado conta e não fez. E tem que fazer às pressas a atividade que era para ter feito ao longo do tempo, né? Então Jesus deixa a gente com a lição para que a gente, como aluno, faça o nosso próprio progresso. Para que a gente, instruído por ele e não abandonados, porque a partir do momento que ele volta ao plano espiritual, constantemente ele nos envia os seus monitores, né? Quantos espíritos vêm entre nós e encarnam entre nós, mostrando que é possível fazer a transformação, que é possível seguir o caminho que o Cristo nos ensinou, que é possível fazer aquilo que ele falou, que ele era o caminho, a verdade e a vida, que a gente não chegaria ao Pai senão por ele. Então, aqueles que conseguiram seguir o caminho do Cristo serviram como monitores para a gente, né? Mostrando que é possível. E aí, nas horas da nossa dificuldade, quando a gente está lá fazendo o nosso exercício e que a gente se depara com aquela pedrinha do caminho, que a gente se depara com as nossas dificuldades, a gente tem sempre um exemplo que nos permite darmos um passo à frente, seguirmos adiante, né? Então, nesse momento, a gente vai ver que a humanidade ela está sendo preparada ao longo de séculos para esse resgate da mensagem de Jesus, para esse resgate pleno, não só mais das palavras, mas do exemplo do Cristo em nós. Então, Kardec, quando traz para a gente o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro, né, da série do Pentateuco Espírita, vamos colocar assim, ele traz para a gente na introdução, no prefácio, na verdade, uma mensagem do Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade vem de encontro a essa fala de Jesus, que Jesus diz, né, que enviará os seus anjos com trombetas e que essas trombetas elas tocarão pelos 4 cantos da terra. E aí, quando a gente tem a inauguração ali do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma mensagem do Espírito da Verdade dizendo que as trombetas estavam tocando, né? Quem quiser, depois que terminar aí a nossa live, né, pode ir lá e conferir lá no prefácio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente vai ver que ele fala que naquele momento está havendo então um resgate. É o momento que ele está enviando aqueles que falariam de novo em nome dele.
É ele chegando de volta. Chegando de volta não mais numa forma física, mas chegando de volta em essência, né? Então a gente tem, com o advento do Espiritismo, a retomada da mensagem do Cristo. Porque essa mensagem agora, ela vai ter um grande acréscimo, que vai ser o conhecimento não mais da continuidade da vida. Porque quando Jesus vai embora, ele já deixa pra gente essa noção da continuidade da vida. E a gente já tem isso firme. Só que a gente desvirtuou isso ao longo do tempo, né? A gente começou a criar lugares, a gente começou a criar condições para se atingir esse local do céu imaginário, e a gente se afastou da essência dessa mensagem. Então, Jesus manda o Espiritismo através da mensagem dos espíritos, literalmente, né? Tocando a trombeta. Só que ao invés de trombeta, a gente substitui por mesa, né? As mesas tocaram pelos 4 cantos da terra, as mensagens chegavam de todos os lados, e a gente tem em Kardec um grande codificador, né? Aquele que pegou todas essas trombetas que tocavam e começou a descrever as partituras pra gente. Começou a traduzir essa mensagem, resgatar o sentido das palavras de Jesus. E resgatar os sentidos da palavra de Jesus com um acréscimo muito importante. Porque essa mensagem ela não estava sendo retomada por um único homem. Ela estava sendo retomada pelos espíritos. Aqueles que tinham desencarnado. Aqueles que habitaram o planeta Terra e que estavam agora na condição de desencarnados no plano espiritual. Então, esses espíritos dão para a gente a ideia de continuidade no trabalho. Aquele céu de ociosidade caiu por terra. Era preciso dar continuidade trabalhando e progredindo, porque o progresso é a nossa ordem, né? Todos nós estamos envolvidos numa lei de progresso que nos empurra para frente o tempo todo. A gente aceitando ou não, a gente vai ser levado pela lei do progresso. E aí, Kardec, quando vai retomar essa questão da fala de Jesus, ele fala pra gente muito bem lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a questão do Consolador, dando essa noção que o Espiritismo realmente é esse Consolador prometido, que vai ficar com a gente por todos os tempos, porque terão sempre novos espíritos, terão sempre novas instruções para nos ajudar a fazer esse processo de transformação. Mas lá na Gênese, no livro A Gênese, no capítulo 18, a gente vai ver o Kardec falando para a gente que esses tempos que Jesus previa ali já tinham chegado. E ele coloca assim, no primeiro item, os tempos marcados por Deus chegaram. Olha que coisa interessante. E a gente fica esperando esse momento que Jesus vai falar com a gente até hoje, né? Kardec fala, os tempos marcados por Deus já chegaram. Jesus já chegou de volta. Jesus já está falando conosco através das mensagens do Espiritismo. E aí, se a gente parar para pensar, a gente tem cerca de 160 e alguma coisa, anos dessa doutrina instalada no planeta Terra. Então, quando o Espiritismo chega, ele chega retomando essa nossa ligação com Jesus. Mas só retomar o conceito das coisas não é suficiente. É preciso que cada um de nós retome o seu compromisso com essas palavras que estão sendo ditas. Então, entender melhor o que Jesus dizia é importante? É. Mas não basta só conhecimento. É preciso que a gente transforme esse conhecimento em ação. É preciso que a nossa vida ela se traduza numa realização da mensagem de Jesus. Então, o Espiritismo ele veio nos preparar
para que a gente tenha, então, instrumentos, para que a gente tenha uma mensagem limpa agora, descrita com a linguagem do nosso tempo, né? Com a linguagem do tempo da chegada do Espiritismo, porque alguns acham que a linguagem de Kardec ainda é um pouquinho difícil, mas que a gente consegue traduzir através das nossas palavras tranquilamente, né? Quando a gente pega essas mensagens de Jesus, aos olhos da doutrina espírita, tudo fica claro para a gente. Então a gente começa a entender o que Jesus queria dizer. E o convite é um convite de transformação. É um convite de continuidade, é um convite de modificação do homem velho. Não dá mais para a gente rever Jesus, encontrar Jesus e fazer o que nós fizemos há 2000 anos atrás, que era olhar para ele e colocá-lo na cruz. Olhar para ele e fazer como tantos outros, como o próprio Emmanuel fez na época, na encarnação de Públio, né? Que ele olha Jesus face a face e vira de costas e continua fazendo as mesmas coisas que fazia, né? Até o momento em que ele verdadeiramente é tocado. Mas muitos de nós nos deparamos com a mensagem espírita, com a tradução de Jesus através do Espiritismo, e ainda estamos tendo dificuldade de realizar essa troca, essa passagem da vida intelectual para a vida prática. Por isso, a necessidade da transformação, a necessidade das provas, por isso a necessidade desses tormentos que muitas vezes nos abalam de uma forma muito intensa, porque eles verdadeiramente fazem com que a gente tenha que andar. Porque a nossa lei é de progresso. Se a nossa lei é de progresso, ela nos convida para essa transformação gradual. Só que se a gente não faz a transformação aos pouquinhos, vai chegar uma hora que a gente vai fazer por solavanco. Kardec, ainda lá na mensagem dos Sinais dos Tempos, lá na Gênese, ele vai falar para a gente sobre essa questão do progresso. E ele fala o seguinte: é preciso que a gente se desenvolva em duas frentes. A frente do desenvolvimento material e a frente do desenvolvimento espiritual. Então, nós que somos compostos de uma fusão de espírito e matéria, tendo o perispírito ali a interligar os dois, nós precisamos da evolução da matéria, porque nós vamos precisar de uma terra onde a gente consiga ter tempo para ser mais produtivo. Enquanto a gente está aqui realizando as nossas tarefas do dia a dia, né? A gente está lá varrendo a casa, por exemplo, a gente deixa de fazer um monte de coisa. Aí a tecnologia vem e inventa um robozinho que já tem aí um robozinho que sai tirando o grosso da sujeira ali. Então o que ele está fazendo? Ele está facilitando o nosso trabalho para que a gente possa aplicar o nosso tempo naquilo que é fundamental para a gente, para que a gente possa gradativamente ir se direcionando para as questões do espírito, né? Então a gente vai ver que ele fala que é preciso o desenvolvimento material e o desenvolvimento moral, né? E aí ele chama atenção que com relação ao desenvolvimento material, nós estamos indo muito bem. Basta a gente pensar nisso que a gente está fazendo hoje, né? O pessoal da minha geração para trás, na infância, pensava na possibilidade de ter um telefone que a gente pudesse se ver do outro lado. Isso aqui era coisa de ficção científica, né? Mas a gente vai vendo que de uma geração para outra, as questões da matéria, elas estão evoluindo de uma forma muito rápida. Mas as nossas questões morais enquanto humanidade estão ficando para trás. Então, Kardec fala, esse progresso ele vai acontecer de duas formas. Uma forma lenta, gradual e imperceptível, como essas mudanças que acontecem na geologia da Terra, que são graduais, a gente não vai percebendo, e daqui a pouco aquela região que era um deserto se transforma numa floresta, né? Ou, quando isso não acontece, a gente vai fazer por outra forma, que são pelas mudanças bruscas. E aí ele nos chama a atenção que esses processos bruscos,
que são esses processos coletivos, como os que nós estamos passando agora, ele vem para que a gente possa fazer esse reencontro com esse componente moral. Para que a gente possa fazer o reencontro com essa modificação que a gente realmente precisa mexer. O ser interno que nós temos. E por que um momento desse com todo mundo sendo mexido ao mesmo tempo? Exatamente para que a gente possa fazer essa troca. Porque quando eu estou sozinho fazendo a minha transformação e o outro está sozinho fazendo a transformação dele, talvez a gente não tenha a sensibilidade de se encontrar. Mas quando a gente está fazendo essa transformação ao mesmo tempo, o meu incômodo é o mesmo incômodo dele. Aquilo que eu tenho medo, o meu irmão também tem. Aquilo que eu já desenvolvi de capacidade de consolo, de argumento, eu uso para consolar o meu irmão. Assim como ele me consola nas minhas dores e nas minhas dúvidas. Então essa troca vai fazendo com que a gente evolua enquanto comunidade. Nós vamos evoluindo coletivamente. E isso vai trazer, no final das contas, uma melhoria social, né? Nós não vamos sair dessa situação que nós estamos vivendo piores, porque a lei é de progresso. Então nós vamos sempre sair daqui para melhor, né? De hoje para melhor. E outra coisa que a gente tem que pensar, se nós temos certeza que somos espíritos eternos, mesmo que o nosso corpo fique no processo, o nosso espírito, passando pela prova da redenção, vai chegar do outro lado melhor. Então é preciso que a gente comece a pensar para que serve esse momento. E aí quando a gente volta lá no texto do Kardec, o Kardec vai falar para a gente de um ponto muito importante, que ele fala o seguinte: a evolução material está sendo feita, o progresso é grande, mas ainda lhe resta um imenso progresso a realizar. E olha o que ele coloca: fazer reinar a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Tempos melhores que esses não há, né? Olha aí, quando a gente liga as nossas televisões, nunca antes a gente viu tantas notícias boas sendo divulgadas ao mesmo tempo. As pessoas que vão para as janelas cantar, o outro que vai lá sentar na máquina de costura e fazer uma máscara para alguém, o outro que se coloca à disposição de ir para a linha de frente no cuidado do doente. Então, cada um de nós estamos sendo convidados para que brilhe em nós esses três quesitos, né? A caridade, a fraternidade e a solidariedade. E aí é preciso que a gente volte lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala para a gente como era a caridade qual entendia Jesus, né? E aí a gente volta lá para aquela ideia do BIP, lembra? Benevolência, indulgência e perdão. Então é preciso que a gente seja bom, que a gente perdoe as penas, né? Que a gente evite colocar pena nos outros, que a gente evite essa ideia de ser crítico, de ponderar, o outro tá errado, mas ele também vai pagar. A gente vai ver lá na frente como é que é, né? Que a gente se abstenha do erro do outro. Se ele errou, ele a seu tempo vai ter a colheita dele, a gente sabe disso. Mas o meu papel é continuar sendo caridoso mesmo com o erro dele. É continuar sendo bom mesmo com o erro dele. A imperfeição do outro serve para me tornar melhor. Serve para que eu faça o meu exercício de ser melhor. Então, a gente vai vendo que esse processo que fez com que todos nós parássemos para a vida, que está na hora de repensar, está na hora de reprogramar a rota, é um momento muito especial, em que muitos de nós estamos sendo convidados pelo amor mais uma vez. Embora a dor caminhe ao nosso lado constantemente, porque é impossível a gente olhar para a televisão e ver as pessoas sofrendo e não se compadecer, é impossível em alguns momentos a gente não se sentir dolorido ou até temeroso,
porque nós somos seres imperfeitos e isso faz parte ainda do nosso nível evolutivo. Mas a gente não pode perder de vista a certeza de que somos filhos de um Pai amado. Jesus nos ensinou, né? Qual é o pai que dá pedra a um filho que pede pão? Então, esse pai de amor seria incapaz de gerar em nós uma dor que nós não precisamos. A dor, como Kardec fala lá também no Sinal dos Tempos, ela vai ser um grande instrumento para a nossa transformação. E aí a gente vai ver que ano passado, em dezembro do ano passado, o nosso amigo Bezerra de Menezes, ele fez uma comunicação através do Divaldo no Conselho Federativo Nacional que chama Gloriosa Vitória da Luz contra a Treva. Ela está postada no site da Federação Espírita Brasileira. Então, se vocês quiserem ir lá também, é uma mensagem que vale a pena a gente ver. E Bezerra de Menezes, não sei se vocês acompanharam, mas ele vem fazendo uma série de comunicações ao longo dos tempos falando dessa questão da transição planetária. E ele vinha falando pra gente, estamos no alvorecer de uma nova era. Tem uma mensagem que é o Dias Gloriosos, que ele fala isso. Estamos no alvorecer, começam a aparecer as luzes do amanhã. E, pra surpresa, né, quando a gente pegou essa mensagem, ele vem, faz aquela comunicação dele e ele começa assim, anoitece. Aí a gente, o que tá acontecendo? O dia não estava clareando? A transformação não estava acontecendo? E ele vem falar pra gente sobre essa questão dos momentos que a gente estava se preparando para colher. Para esses momentos dolorosos em que nós, enquanto humanidade terrena, ainda passaríamos para que a gente chegasse nesse momento da regeneração. E aí ele vem falando pra gente uma mensagem muito importante, que a gente não pode esquecer, que Cristo é a vela que conduz a nau. Olha o que ele coloca. Jesus está no leme. Tenhamos certeza que tudo o que está acontecendo é a melhor coisa que cada um de nós pode estar vivendo neste momento. Porque nada que acontece com a gente acontece por acaso. Como espíritas, nós já descartamos o acaso há muito tempo, né? Então é preciso que a gente comece a ter não só certeza das mensagens de Jesus, mas que a gente comece a se comportar com a coerência com essas mensagens, né? É preciso trazermos a coerência espírita para as nossas vidas. Se Jesus está no leme e eu tenho certeza que ele é o melhor condutor, tenhamos tranquilidade e serenidade para passarmos pelas nossas provas. Dentro dessa mensagem, o Bezerra de Menezes ainda fala que muitos se colocarão na condição dos primeiros cristãos a passar pelos martírios da transformação. E aí, o Divaldo, numa dessas lives dele, ele lembrou pra gente que todo cristão passa pelo seu momento de martírio, né? Aquele momento da transformação, em que a gente é colocado frente a frente, nós e Deus, e que a gente opta por seguir a mensagem de Jesus para atingir, para chegar até a divindade, para que a gente possa afinar essa nossa sintonia, né? Então, quando Bezerra fala que muitos vieram na condição desses primeiros cristãos, é que nós estamos sendo convocados para esse momento. Então é o momento de nós nos entregarmos às tarefas para a qual nós fomos convocados. É aquele pai e aquela mãe que estão dentro de casa sendo convocados a rever a sua família, a dar um momento de maior qualidade, de amor, de carinho para o filho. É aquele profissional de saúde que está lá na linha de frente a frente com o doente, trabalhando a sua vaidade, trabalhando a sua imperfeição. Saber que é falível, né? É
Aqueles que estão trabalhando na confecção das máscaras porque estão pensando no outro, na dificuldade que o outro pode enfrentar. É aquele que se doa através de uma voz, de uma palavra. É cada dia que a gente pega o telefone e que manda uma mensagem de coragem para os nossos amigos. Que a gente pega o telefone para aquele amigo que não tem WhatsApp, que não tem Facebook e que se disponibiliza 5 minutos para falar com ele. E aí, meu amigo, como é que tá você? Já que você não está conseguindo participar das coisas do centro, como é que você está? Esse momento é que nós estamos sendo convocados para sermos as mãos de Jesus, para sermos as vozes de Jesus em encontro à espiritualidade desse momento. E se ao longo dessa trajetória estiver na nossa programação largarmos para trás o nosso corpo físico, que assim seja. Porque nós somos espíritos eternos, na certeza de que estamos fazendo o melhor para seguirmos Jesus. Que Jesus esteja conosco. Eu falei que a missão ia ser difícil, porque falar de Jesus em meia hora, o tempo corre. Mas que Jesus esteja conosco. Eu peço para que vocês, se puderem, dê uma olhada nessa mensagem do Bezerra de Menezes, lá no site da Federação Espírita, em que ele nos convida a sermos, nesse momento, cartas vivas do Evangelho, como se Jesus enviasse uma carta ao mundo através da nossa existência. Que possamos todos nós, nesse momento, entregar os nossos pensamentos a Jesus, entregar a Ele a nossa certeza, a nossa coragem de que não estamos sozinhos. Pedir que Ele ilumine os nossos corações, para que possamos sentir as melhores vibrações, mesmo nos momentos de dúvida, mesmo quando o medo encontra os nossos corações, que no fundo nós possamos ter serenidade para ouvir os amigos espirituais que chegam próximos de nós. Entreguemos os nossos pensamentos a Maria de Nazaré, nossa mãe amada, que trabalha com tantos espíritos neste momento no socorro aos doentes da terra. Que ela possa levar as nossas vibrações de amor a cada um daqueles que desencarnam, para que eles tenham serenidade no processo da retomada do plano espiritual. Que ela possa acolher o coração das famílias que perderam os seus entes queridos e que as nossas bocas possam ser momentos de aconchego, possam ser momentos de refazimento a cada uma dessas famílias. Que Jesus visite os nossos corações, mas também visite as nossas mãos, os nossos pensamentos e os nossos atos. Que Ele esteja conosco, mas que nós verdadeiramente nos coloquemos à disposição de sermos por Ele, para que em algum momento possamos falar igual Paulo de Tarso: já não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Que Ele esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, Senhor.